Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista. Obrigado, boa noite a todos. Não vou fazer nenhum comentário sobre o futebol, como qualquer português. Estou irritado com o jogo, com aquilo tudo, e espero que isto passe a correr melhor. Não há vontade para isso. Não há vontade para isso, aquilo correu mesmo muito mal. Vamos esperar que na próxima segunda-feira E só espero que passe a correr bem. Recuperado. Passa a correr bem, porque o povo português precisa deste refúgio face às circunstâncias que nós vivemos e das dificuldades que temos. Mas, indo diretamente aos temas, eu queria focar 3 temas muito rapidamente. O primeiro tem a ver com a circunstância do Sr. Presidente do Governo Regional ter se reunido com o Sr. Primeiro-Ministro, ter feito uma antecipação de que, e tendo passado a ideia de que iríamos ter uma negociação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e umas coisas iriam ser alteradas, e passou já algum tempo e nós não sabemos o que é que se passou, mas aparentemente há uma mão cheia de nada na região autónoma da Madeira. Não há negociação de Plano de Ajustamento Económico e Financeiro nenhum, a situação dos madeirenses continua exatamente igual, a pressão sobre as empresas e sobre as famílias continua inalterada, com impostos elevados, conforme já aqui foi referido, sem negociações em matérias que deviam estar a acontecer, como, por exemplo, o caso das parcerias público-privadas. Enfim, estamos iguais ao que estávamos antes e fica demonstrado que a capacidade deste Governo Regional, deste PSD, em trazer e resolver os problemas da Madeira é, neste momento, quase nula e, portanto, ninguém ouve o Sr. Presidente do Governo Regional e o PSD numa matéria que é, do meu ponto de vista, essencial e, aliás, determinante, que é negociar rapidamente este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Uma outra nota, ou 2 notas, em simultâneo, para lembrar, mais uma vez, a forma como tem ocorrido uma má utilização dos dinheiros públicos, quer seja nas autarquias, quer seja no Governo Regional. E uma delas para lembrar as notícias recentes sobre os gastos em telemóveis na autarquia de Machico, pela anterior governação. Isto para lembrar que isto é quase um traço de atuação deste PSD Madeira, seja na autarquia, seja no governo, em que gasta de forma absolutamente lamentável os dinheiros públicos, sem qualquer explicação, e que coloca em causa depois o bem-estar dos outros cidadãos. Ora, a mesma coisa se passa, por exemplo, no caso do governo, e refiro-me ao caso da Marina do Lado Baixo. Ficamos a conhecer que nascerá lá um delfinário. Isto até tem piada, numa terra de delfins que se cria um delfinário, aliás já temos muitos delfins para colocar lá dentro, e portanto, e um delfinário que custará com certeza... para colocar golfinhos, não é? E portanto, diria eu que este delfinário custará com certeza mais dinheiro ao erário público. E a questão que se coloca e que todos os madeirenses estão a colocar hoje é, mas estão ultrapassadas todos os problemas do ponto de vista da erosão que o mar provoca naquele espaço, ou será outra vez mais um projeto para colocar, derramar dinheiro e ele voltar a ser outra vez uma fonte de despesa pública. Ou seja, nós estamos perante outra vez opções que são opções com pouca transparência, com pouca racionalidade e na maior parte dos casos pouco explicadas aos madeirenses. Ninguém acredita, ninguém admite nesta altura, penso que qualquer pessoa que pense um bocadinho sobre isto, que se gaste mais um euro que seja naquele espaço quando pode haver o perigo de ele voltar a ser destruído. E isto é de facto muito lamentável. Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista, também para falar sobre esta proposta do CDS, que está na Assembleia Regional, e que, enfim, estabelece um regime que regula direitos e deveres dos utentes no serviço de saúde. Bom, relativamente... que a conversa tem pendido mais para aquilo que é a gestão do setor, o que também é, enfim, é natural. Que é natural, não é? Bom, relativamente à proposta do CDS, já foi praticamente tudo dito. Na verdade, uma boa carta de princípios relativamente àquilo que deve ser um Sistema Nacional de Saúde. E penso que o próprio CDS tem consciência que a sua aprovação não resolve o essencial dos problemas. E os problemas não é só apenas a questão do endividamento. Há outros problemas, nomeadamente de estratégia futura para o Sistema Nacional de Saúde, coisa que nós não percebemos bem aquilo que quer este Governo Regional. E eu gostava de dizer que eu julgo que o Governo Regional ficou apanhado no meio desta crise com um Sistema Nacional de Saúde muito mal gerido. E quando percebeu-se que tinha um Sistema Nacional de Saúde muito mal gerido, que gastava muito dinheiro, gastava dinheiro que nós não tínhamos, resolveu fazer uma aposta numa gestão personalizada e musculada. E inverter todas as opções que eram aquelas que norteavam uma estratégia que estava na cabeça dos madeirenses e dos principais operadores do sistema, numa estratégia que estava sobretudo baseada num vértice importante que era a construção do novo hospital. Ora, o que acontece? O Governo Regional, apanhado nesta crise, apanhado nesta situação de consciência que não estava a gerir bem o Sistema Nacional de Saúde, com esta opção, com esta aposta musculada, que aliás é visível, com situações que são até, eu diria que devia de envergonhar o próprio Governo Regional, nomeadamente hoje falou
falou-se disso no Parlamento, quer dizer, uma circunstância em que há um presidente que passa a diretor técnico, mas continua a ser presidente, quer dizer, mas não é irrelevante. Na prestação dos cuidados não do é dia a dia, relevante. isso é completamente irrelevante. Não é irrelevante. Isso demonstra um momento de profunda instabilidade e de profunda indefinição que vive o Sistema Nacional de Saúde. Completamente irrelevante. Não é irrelevante, desculpe lá, mas não é irrelevante. Isto é muito importante. Isto demonstra claramente que o Governo Regional está completamente aos papéis sobre o que quer fazer sobre o César Ame. E isso é muito preocupante. Porque o problema do César Ame, e volto a dizer uma coisa que se calhar até poderá chocá-lo, é que eu tenho a certeza que o problema do César Ame não é do Presidente que lá está. O problema do César Ame é do Governo Regional. É o Governo Regional que não sabe o que quer fazer com o César Ame. E agarrou um Presidente que está disponível para este voluntarismo todo e para ir contra tudo e contra todos, fazendo aquilo que tem vindo a acontecer no César Ame. E, portanto, não estamos perante um problema menor, estamos perante um problema significativo, a par da total ausência de estratégia do Governo Regional. Porque, repare, acha natural que a menos de um ano de eleições, nós sabemos disso, a menos de um ano de eleições, o Governo Regional decide avançar para um projeto da dimensão daquele que foi apresentado. Mas a Madeira não pode parar porque há eleições internas. Não estamos a falar da Madeira parar, estamos a falar de um investimento daquela natureza que põe em causa, eventualmente, outras opções que outros partidos têm, porventura outros partidos que vão governar a Madeira daqui a 8 meses ou daqui a 1 ano, que é fazer um novo hospital. Nós estamos perante uma situação destas. Isto retira toda a legitimidade ao Governo Regional de tomar uma opção destas. Não tem nenhuma legitimidade. Eu digo isto com toda a vontade e tenho a certeza que as pessoas que me estão a ouvir lá em casa e que vão votar nas próximas eleições, que vão votar muitas vezes a pensar eu quero um hospital novo e não quero uma coisa destas que estes senhores estão a fazer, têm consciência que aquilo que eu estou a dizer é verdade. É que não é possível um governo tem legitimidade durante o seu mandato. Eu gostaria de lembrar é que Gil Rosa, este governo está há 8 meses de acabar e não faz nenhum sentido, há 8 meses de acabar, depois de toda a polémica, porque isto não é um caso novo, isto é de toda a polémica gerada à volta de um hospital novo e gerada à volta dos prós e dos contras do hospital novo, de todo o setor da saúde dizer que é bom e é preferível e é mais importante ter um hospital novo, o Governo Regional, há 8 meses de sair, diz que vai fazer um aumento. E coloca em causa, toda a Rafaela, coloca em causa precisamente esta estratégia de um vértice do hospital novo que permite outra coisa. Mas deixa-me só terminar, que ainda não terminei, aliás, eu não interrompi. Que me parece muito importante é, quando se olha, por exemplo, um plano estratégico do Governo sobre os fundos europeus, eu fui à apresentação recentemente, e eu achei graça porque lá estava, um dos temas era a aposta no turismo de saúde e de bem-estar. E uma das perguntas que eu fiz sem resposta foi, mas então, como é que se compatibiliza a aposta num sistema de saúde e de bem-estar se nem um hospital novo nós temos? Se nem uma estratégia para a saúde na Madeira, para os cidadãos da Madeira nós temos. Ou seja, há fragilidades estratégicas do próprio Governo Regional que não têm resposta. E, portanto, nós temos aqui problemas, a senhora deputada e os outros colegas diziam, temos aqui um problema de financiamento. Claro. Temos aqui um problema de endividamento. Não temos, senhora deputada. Não temos um problema de financiamento, temos um problema de opções. O Governo Regional prefere pagar 120 milhões de euros para manter uma via rápida, via litoral e via expresso, do que reduzir 30% conforme está previsto, que significa 30 milhões por ano, e conseguir uma parceria público-privada para fazer um hospital. Já deu para perceber as vossas opiniões. Eu precisava só dizer duas coisas. Situações, só para terminar, há aqui de facto situações em que o Governo não está a saber dar resposta e que está a fazer, do meu ponto de vista, tudo ao contrário, e volta à questão fundamental. Está a querer apressar uma situação, que é esta situação do aumento do hospital, impedindo que outras soluções, mesmo do próprio governo, do próprio PSD, eu até nem ponho em causa que seja mesmo do próprio PSD, que possam vir em sentido contrário. Já deu para perceber as vossas posições relativamente rápido. É duas coisas. Primeiro, relativamente à questão do programa para a Europa, é evidente que a solução... Senhor Deputado, é evidente que a solução para o novo hospital e o financiamento do novo hospital não se encontram em Bruxelas. Desculpa, financiamento não há? Encontra-se no plano europeu, encontra-se no plano nacional, no plano regional e no plano de parceria público-privada do meu ponto de vista. Primeira nota. Segunda nota. A Câmara Municipal de Funchal não vai violar PDMs por sugestão do Partido Socialista. Isso nunca fez. Porque, aliás, um dos cavalos de batalha que o Partido Socialista sempre teve com as autarquias do PSD foi a pouca vergonha que fizeram relativamente ao ordenamento do território no Funchal e também na Madeira. Nós não vamos, obviamente, já respondendo relativamente a este diploma do Governo. Bom, para mim o que está claro com este diploma, e que não é novo, nós já sabemos isto, é que o Governo Regional não tem política própria social. Ou seja, não tem uma política social própria, dizendo melhor, para que as pessoas percebam melhor. Não tem uma política social própria porque, como sabem... Mas isto não é um sinal de que essa política social existe? Eu vou já explicar. Como sabem, este dinheiro é da Segurança Social, é o dinheiro nacional, que vem do continente, do Orçamento de Estado para a região autónoma da Madeira, e vem para a região autónoma da Madeira, e o Governo Regional cumprimenta com o chapéu à lei, cumprimenta com a República e faz os seus arranjos na região autónoma da Madeira. E, portanto, esta é a primeira nota. E, portanto,
esta proposta demonstra isso mesmo, porque eu gostaria que esta proposta viesse acrescentar mais, viesse dizer, bom, a situação da região autónoma da Madeira é complicada, do ponto de vista social está a ser devastada com esta crise, com origem no endividamento irresponsável que o Governo Regional fez e, portanto, nós precisamos colocar mais meios financeiros aqui, precisamos reforçar o nosso apoio às questões sociais. Olha, como, por exemplo, uma situação que se está a passar nos Açores, em que não tem, nem de longe nem de perto, a situação de crise social que nós vivemos e que tem, no seu orçamento, todos os anos, tem vindo a ser assim nos últimos 10 anos, tem sempre um reforço para a política social e nós não temos nada disso. Mas eu também tenho que dizer uma coisa boa relativamente a esta proposta, porque se esta proposta vier a resolver um problema que no passado se fez sentir e agora recentemente se fez sentir, que era na arbitrariedade da distribuição dos meios, ou seja, no Governo Regional poder optar em dar mais dinheiro a uns ou a outros por motivações que não são absolutamente claras e que não têm nada a ver com as questões sociais, então esta é uma boa proposta. Ou seja, se a proposta garante, se for aplicada, se não for cumprida, é ilegal e, portanto, admitimos que as pessoas, eu estou a partir de um pressuposto base que as pessoas cumprem a lei. Boa vontade, exatamente, boa fé. E, portanto, numa proposta de boa fé, isto cumprir-se-ia e isto era uma boa proposta, aliás, como aconteceu recentemente com a situação das misericórdias de Machico, que ainda está por explicar, embora tenha havido umas explicações. Embora tenha havido explicações da Comissão. Socialista é que falta Não, eu sei qual foi a explicação. Os princípios são bons, mas o PS tem algumas reticências em relação a reticências relativamente a isto e, sobretudo, a questão que eu referi, a questão de que o Governo Regional, de facto, não tem nenhuma ideia sobre como pode acrescentar valor a esta questão da política social que a Madeira tem que ter e limita-se a copiar, ou pelo menos a aplicar o dinheiro que vem do Plano Nacional sem acrescentar mais nada e isso Martim é muito Câmara, mal. É muito dos minutos do programa, enfim, peço que sejam breves sobre uma proposta do Partido Socialista que está também na Assembleia Regional, que obriga o Presidente do Governo a comunicar à Assembleia, Carlos Pereira, sempre que se desloca da região, enfim, naturalmente em serviço, estamos a falar quando vai representar a região. É uma proposta, eu diria, higiênica, se me permitirem a expressão, porque eu julgo que o Governo Regional, para a sua própria salvaguarda e para a sua boa performance, digamos assim, do dia-a-dia, deve ser muito transparente nas viagens que faz e nas ações que toma fora da Madeira. É do mais elementar bom senso que o Presidente do Governo Regional comunique à Assembleia, porque é da Assembleia que depende do Governo Regional. Aliás, é bom lembrar que, por exemplo, no Estatuto Político Administrativo, no artigo 58, numa eventual vacatura de liderança de Presidente do Governo Regional, quem substitui é o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. E, portanto, está aqui, claro, uma relação entre o Governo e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Mas acha que é possível obrigar o Governo a comunicar e dizer? Não estamos a falar nós não estamos obcecados com a obrigação. O que nós achamos é que tem que haver aqui uma prática de comunicação à Assembleia e até para a própria salvaguarda do Governo, porque nós temos vindo a assistir nos últimos tempos, que seja pela imprensa, seja por outros órgãos, seja por outros meios, obviamente uma crítica constante sobre a dimensão das viagens, o que é que faz, quais são os objetivos, etc. E não há uma explicação clara do Governo. Ora, isto não é bom nem para a Madeira, para os madeirenses que veem que o seu dinheiro pode não estar a ser bem utilizado, nem para o próprio Governo que está sob uma suspeita permanente. E, portanto, o que nós queremos com este diploma, e o diploma não se restringe ao Presidente do Governo Regional, é preciso lembrar, o diploma também, os outros membros do Gabinete, acho que isso é fundamental, que têm, obviamente, que remeter para o próprio Presidente do Governo, mas isto significa, de facto, criar um clima e uma estratégia de transparência no fundo, das informação ações e de informação que permita também a Assembleia poder fiscalizar o Governo naquilo que é a eficácia das suas viagens.